pessoal, episódio 6 da nossa Ducati Street Fighter, junto com a Ducati 299, agora fibra de carbono, eu e o Guizão. Cara, esse é um dos episódios mais importantes que a gente estava ansioso para gravar. Com certeza. Um dos desafios que a gente teve foi, além da pintura, foi essa parte, né? Então o Gui cuidou da parte das infusões, dos desenvolvimento dos moldes, que a gente vai explicar aqui, os moldes de corte, a parte de fabricação das peças de carbono antes delas irem para a pintura, toda essa parte que a gente chama de infusão. Então ele vai explicar para vocês um pouco mais desse processo. Vou explicar rapidamente sobre a parte dos moldes, que foi uma parte que eu fiquei mais envolvido. Então vocês lembram que a gente falou das peças em 3D? Pega esse daqui para mim, Gui. Então, para a gente testar na moto, a gente fez essas peças em 3D. A partir dessas peças, a gente desenvolveu, você pode ver que esse era um filamento branco. A gente veio para uma peça que já foi impressa com essa borda para ajudar no processo de infusão. O molde, ele consiste basicamente, na verdade, esse é o molde, a gente tem um contramolde, que vai ser esse daqui. Então ele é feito com uma resina poliéster isoftálica na primeira camada. Depois a gente vem adicionando fibra de vidro. Vai ter uma pequena massinha nos cantos. Depois a gente vem colocando fibra de vidro. A manta, né, picotada com a resina isoftálica por uma questão de contração. Então daqui a gente vem para cá. Esse daqui é especificamente desse cara aqui, que é uma pedaleira igual que a Ducati usa nos modelos especiais. Então esse cara saiu daqui, tá? Umas 6, 7 camadas. A gente fez essa base legal também para conseguir manusear, para entregar para o Gui e ele conseguir vir cortando o carbono. Tem alguns desafios aí que ele vai falar para vocês em relação a camadas, questões de espessura. Para entregar isso daqui para ele iniciar a infusão, a última parte que eu fiz foi a aplicação do selador e do desmoldante. Tá? Então, essa peça foi pós-curada, o contramolde. Ele recebeu o polimento, um detalhezinho, um reparo ou outro, selador e desmoldante, e aí ele foi entregado para o Gui fazer a parte da infusão. Então, Gui, manda bala nessa explicação. Questão legal da gente falar que aquilo que você veio fazendo, escolher todo o sentido do carbono da moto. Cara, a parte principal aqui, antes de começar, eu peguei todos esses moldes e tive que planificar primeiro a minha peça para eu poder tirar a parte da fibra de carbono. E aí toda vez que eu planificava, isso aqui foi o escudo aqui da pedaleira, eu tinha que pegar esse plano, olhava como que ia ficar e depois eu encaixava na moto. Depois que eu encaixava na moto, eu tinha que decidir para que lado eu ia usar a minha fibra de carbono. Especificamente, a gente decidiu usar o fibra de carbono Twill. Então eu tive que decidir para que lado que ia ficar o lado da fibra de carbono, se ia ser a vista do piloto ou se ia ser a vista do lado de fora. A gente decidiu que seria para o lado esquerdo, né? E aí, por conta disso, eu escolhi, marcava com uma seta em todos os meus moldes para eu conseguir chegar aqui a mesma coisa. Eu marcava o meu eixo X, o meu eixo Y, de acordo com como a peça era encaixada e para onde que o meu carbono ia. Então, assim, essa primeira etapa era a etapa de estética, era a etapa que, na verdade, é a mais importante, que é o que aparece pra gente. Então, depois de decidir como que ia ficar o lado da fibra de carbono, eu peguei o tecido, coloquei, planifiquei ele e aí fiz o corte. O primeiro corte, ele é exatamente assim, um pouco maior para eu conseguir encaixar no meu molde. Então, a gente vê aqui, eu usava essa peça, coloco aqui em cima da fibra de carbono, faço o recorte e aí eu venho com o carbono e encaixo aqui no meu molde. Depois disso, a gente tem alguns processos que são básicos dentro da infusão. Primeiro eu preciso encaixar o meu carbono,
fazer todo o arremate de aonde ele vai, decidir aonde vai ser a minha entrada e a minha saída da minha resina para poder começar a fazer o planejamento. Especificamente algumas peças aqui, a gente tem um padrão de usar 3 camadas de fibra de carbono, que a gente já sabe que é um padrão legal, dá uma estrutura boa, só que, principalmente nas pedaleiras, como é uma peça que ela exige um pouquinho mais de esforço, em alguns lugares especificamente das 2 pedaleiras, nessas áreas que elas são parafusadas, eu coloquei 7 camadas em cada. Então você imagina que aqui eu tinha 7 camadas de carbono, daqui para cá eu tinha 3 camadas. Então eu precisava fazer uns recortes específicos das áreas para poder encaixar e ficar com resultado onde eu tinha acabamento, estrutura e, cara, ficou sensacional e principalmente leveza. Essa é a grande questão da fibra de carbono, né? Então, depois que a gente fez esse processo, que eu pensei aonde queria ser parafusado, fiz todo o reforço necessário, agora eu já decidi aonde vai ser a minha entrada, a minha saída da minha resina, e aí a gente faz toda a parte da infusão mesmo. Depois que a gente já decidiu como que vai ficar o carbono, fiz todos os meus pontos de estruturais aqui, reforcei com mais camadas de fibra de carbono, eu venho com a primeira manta, que é o Peel Ply. O Peel Ply, a função dele é basicamente separar o carbono da minha manta. A minha manta de infusão ela é usada para poder fazer essa força de vácuo para a resina poder caminhar. Então, o que aconteceu? Coloquei o meu Peel Ply aqui, e aí o meu Peel Ply já encaixado, respeitando toda essa borda aqui onde eu vou fazer o meu vácuo. Que por sinal eu errei, tá? A borda era menor do que deveria e o Guilherme sofreu nisso daí. Exato, eu sofri um pouquinho, mas deu certo, no final deu certo. E aí, coloquei o meu Peel Ply e apliquei a manta de fusão por cima desse Peel Ply para eu conseguir fazer esse vácuo, né? O empuxo do vácuo para minha resina poder caminhar. A grande questão aqui foi que, por exemplo, em algumas peças eu já olhava e já sabia por experiência aonde que iria entrar e aonde que iria sair a resina, pensando uma área maior, uma área menor. A gente já tem alguns padrões aqui que a gente segue na empresa, então é um padrão que sempre dá certo. Então a gente fez, especificamente eu fiz aqui, nesse caso, eu fiz a entrada sendo deste lado aqui, eu peguei toda essa área, coloquei meu espiroduto, que é onde tem a distribuição de vácuo, de resina, fiz o meu espiroduto pegando toda essa região, e aí a minha resina caminhou todo esse caminho até chegar na minha saída, que estava bem aqui no centro. Então eu consegui caminhar com a minha resina e ter um resultado muito bom. Exatamente porque eu tive um molde muito bom, eu tive uma fibra de carbono bem colada, bem travada. Os cantos, né, Gui? Todos os cantos, exato. Principalmente que a gente estava aplicando pela primeira vez um desmoldante novo, então tem coisas que a gente enfrentou aqui que era a primeira vez pra gente, né? Exato. Então esses cantos muito pequenos, assim, detalhados, onde o carbono, se ele descola, vira um buraco depois, né? Exato, e aí você estraga a peça completamente, a estética da peça. Exato. Vai embora. Aí, pra você mostrar. Então esse daqui foi um desafio, ainda está sendo um desafio pra gente, que foi o paralama, né? O paralama exatamente foi o que aconteceu que o Rodrigo falou. A gente teve um problema, eu tive um problema de vácuo aqui, o molde não estava me ajudando tanto, eu cheguei a fazer uma bolsa de vácuo, tentei de tudo, mas eu tive um vazamento, e por conta que eu perdi o vácuo, toda aquela resina que deveria estar no carbono, ela subiu. Toda a resina que deveria estar sendo puxada pela minha manta, ela perdeu o vácuo e não foi puxada mais. E ele não perdoa, né, Gui? Não perdoa, cara. Se você perdeu o vácuo durante as primeiras 5 horas ali, ele vira o segundo que a gente fez, eu lembro que a gente ficou muito tempo brigando para conseguir o vácuo, tinha dado tudo certo na infusão, mas o molde, depois de um tempo, teve um pequeno trincado, a gente tinha escolhido uma hipótese de bolsa de um jeito que não deu certo. Exato. Mas é assim que se aprende. Exato. Esse é o resultado que você vê quando tem um vazamento de vácuo, que a gente chama.
Então, assim, todos os moldes foram muito bem feitos. A parte principal aqui, você vê que a fibra de carbono, o lado dela também foi escolhido tudo bonitinho para que ela ficasse conforme com uma estética legal. Foi todo esse processo precisou de muita atenção, do momento do molde até a peça final. Todos os processos tiveram que ser respeitados, porque se alguma coisa dá errada mais para frente, eu perco toda uma peça. Isso aqui foi um exemplo. Cara, é legal. Essa daqui é uma peça pequena. As peças da moto, acho que mesmo sendo pequenas, esses desafios de ângulo dela deu uma aula pra gente aí de como ser paciente, colar, né? Exato. Fazer as camadas, respeitar o material. Sim, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu, porque foi a primeira vez que a gente estava customizando uma moto e um range de ângulos bem diferente, uma peça muito estrutural, uma peça que pega muito ar, que é essa da frente aqui. Exato. Então a gente no final teve que bolar as impressões 3D que fixam essa peça, porque essa peça podia voar. Essa de cima também, porque o ar entra dentro dela para vir ali no tanque. Então, cara, muitos desafios bons, mas a gente conseguiu vencer. Vocês vão ver no próximo episódio que o acabamento das peças é digno da fábrica, tá? Então isso a gente ficou muito feliz. Então o nível da infusão, os cantos, os acabamentos, a gente vê por essa peça aqui, que foi uma das que ficaram sobrando, nível de verniz. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado de conseguir atingir um patamar, porque a gente é obcecado pelos detalhes. Então, só agradecer pelo trabalho que a gente teve aqui. O Guizão está há muito tempo nessa parte do carbono, dos compostos aqui. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem mandar para a gente. E no próximo episódio vocês vão ver tudo isso daí pronto e montado, né? Bora nessa. Com certeza, bora nessa.